e Trabalho. Olha, a gente vem avançando, né, a cada dia que passa, no Congresso, a análise da proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala 6x1 no Brasil. A gente volta a debater esse tema aqui com a participação dos nossos comentaristas, Alberto Nemer e Cássio Moro. Bom dia para vocês. Bom dia, querida Fernanda, queridos ouvintes da CBN Vitória e meu amigo Cássio Moro. Ei, Cássio. Bom dia, Alberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes, já em preparativos para o carnaval, né? É isso, já tem muita gente já em ritmo de carnaval, viu? Ó, a expectativa é de que a PEC ela possa ser votada em plenário até maio deste ano. É uma mudança aí histórica na consolidação das leis do trabalho, mais tempo de descanso, mais qualidade de vida para o trabalhador, pelo menos esse é o principal motivo aí dessa discussão. Só que tem desafios que a gente tem que aprender a lidar, não é mesmo? Exatamente, Fernanda. Eu acho que é uma discussão importante. A gente que é operador do direito do trabalho tem ciência que a questão de escala, jornada de trabalho varia muito de acordo com a profissão, com a função, com a representatividade sindical. Por exemplo, já é de conhecimento de várias pessoas, né, que existem várias profissões que já tem escala 5x2, 4x3, que já é plenamente possível. O que se tenta hoje com o fim da escala 6x1 é um debate, que eu acho que vale a pena, é válido. Eu acho que você debater adequação de jornais de trabalho é importante, mas, na minha opinião, isso já é possível desde 2017, com bastante segurança jurídica. O que você acha, Cássio? A discussão é imensa, é uma discussão muito mais profunda do que esse discurso populista eleitoral, das vantagens. Evidentemente, claro, todos nós queremos trabalhar menos, ter mais tempo à disposição, ter mais tempo para cuidar da nossa saúde. Mas esses debates são muito importantes, né? Então, alguns elementos, o Alberto já até introduziu, são importantes para criar o debate na Casa Legislativa, para que a coisa não seja feita de forma mal feita. Quer fazer, vamos fazer bem feito, né? Então, existem diversos fatores que podem implicar, né? Como disse o Alberto, já é permitido, grandes empresas já abolem o trabalho aos sábados, trabalham 5 dias por semana. Os mais fragilizados com isso seriam os pequenos empregadores, aqueles de 5, 10 trabalhadores, com certeza terão dificuldade de repor essa mão de obra, porque o trabalhador já não quer trabalhar na CLT, é difícil de contratar, aumentaria o custo. Então a coisa tem que ser muito bem analisada, ver se tem algum incentivo para essas pequenas empresas conseguirem competir com as grandes que já não têm o trabalho em 6 dias. Enfim, existem diversas situações a serem enfrentadas pelo Congresso para fazer a coisa bem feita. Porque se fizer mal feita, a tendência é ter menos emprego, pequenas empresas talvez fechando as portas, aumentando o desemprego, já não tem pessoas querendo trabalhar em CLT, e uma migração de muitos trabalhadores seletistas para trabalhos em plataformas, que são uma grande oportunidade, mas ainda desregulamentadas e desprotegidas. Então tem que tomar muito cuidado com essas medidas que parecem ser milagrosas para melhorar a qualidade, mas podem trazer um impacto negativo se não forem bem feitas. E agora olha só, todo mundo, né, todo mundo hoje que está num regime de trabalho aí de 44 horas semanais, de uma escala 6x1, teriam que se adequar então para um ambiente 5x2, não é isso? Perfeito. Mas isso não significa de que ela não vai trabalhar o sábado e domingo. Ela vai ter 2 folgas na semana, é isso? Exatamente, Então Fernanda, explica isso melhor, gente. Já tem pergunta aqui da audiência. Vamos lá. A gente precisa primeiro compreender que a jornada hoje é de 44 horas semanais. E algumas categorias, por meio de negociação, enfim, tem uma jornada menor. Mas vamos pegar o básico, são 44 horas semanais. A gente não sabe o que vai ser aprovado. Existe textos lá para diminuir a jornada semanal para 36 horas e para 40 horas semanais. Diante disso, você vai ter uma distribuição dentro da semana
de 5 dias de trabalho, até 5 dias de trabalho. Isso pode ser de segunda a sexta, de terça a sábado, de quarta a domingo, e aí vai ser de acordo com a atividade da empresa, né? Se ela precisar, por exemplo, funcionar aos domingos, por certo, ela vai ter escalas pessoas que vão trabalhar os domingos e ter folgas durante a semana. Não sei se eu consegui me fazer claro, mas é mais ou menos nesse sentido. Mas elas têm que ser consecutivas, essas folgas? Minha outra dúvida. Eu entendo que não. Eu Aham. entendo que você pode ter folgas espaçadas dentro da semana, mas tem que ter 2 folgas dentro dessa semana ou o máximo de horas de jornada, por exemplo, de 40 horas. E é importante a gente verificar que, quando vai para a Casa Legislativa, surgem diversas propostas de modificação, de alteração. Já está se falando numa outra que permite a redução para impedir os 6 dias seguidos de trabalho, mas mantendo as 44 horas. Então já tem uma proposta nesse sentido que vai fazer com que o trabalhador trabalhe 9 horas por dia. Então, depende muito da discussão. Por isso que eu digo que tem que ser uma coisa muito bem debatida. O projeto, da forma com que está, ele já gera muita polêmica. Por exemplo, você vai ter que readequar o valor do salário mínimo para manter remuneração. Isso importa em alterar o valor do salário mínimo hora. Qual vai ser a jornada diária máxima? Você tem um óbice na Constituição que é de 8. Então, existe muita coisa e querer fazer mal feita pode sair pior para o trabalhador. É, Isso, eu já acho que a algumas pergunta. empresas, gente, que adotam o 5x2, eu tenho aqui um ouvinte, inclusive, que disse que já trabalha nesse esquema. E olha só como que Várias funciona o dele, empresas. tá? Ele trabalha de 9 horas da manhã de segunda a quinta. E na sexta, a jornada dele acaba às 16. É isso, Patrícia? A Patrícia está conversando com eles aqui? Ele trabalha na escala 5x2, sendo que de segunda a quinta ele trabalha 9 horas direto. E na sexta-feira ele trabalha 8 horas e vai só até as 4 horas da tarde. Ah, agora entendi. Então ele não trabalha a partir das 9, ele trabalha 9 horas 9 direto. horas, isso. Isso pode, gente? Aumentar de 8 para 9 para poder liberar um Pode. dia? É um acordo de compensação semanal perfeitamente válido. E essa, Fernanda, essa jornada de trabalho é clássica da construção civil, por É. exemplo, de indústrias que trabalham as 44 horas dentro da semana. Então, trabalham 9 horas de segunda a quinta e 8 horas na sexta-feira. Então, a gente já vislumbra no dia a dia várias categorias que praticam a jornada 5x2, né? Setores administrativos também. Agora, o grande desafio dessa PEC, da 6x1, né, você reduzindo assim, vai ser a questão salarial. Porque uma coisa é você reduzir, que já é possível, né, de 6x1, como a gente acabou de dar esse exemplo desse ouvinte, 5x2, mas se você reduz a jornada semanal de 44 horas, por exemplo, para 40 horas, a gente vai ter um desafio muito grande se vai poder ou não reduzir salário, que esse é o grande problema. A gente quer trabalhar menos, mas continua ganhando a mesma coisa ou mais, né? Então esse vai ser o grande desafio. E o outro desafio, é mais para frente, né, é se as pessoas efetivamente vão usufruir de 2 dias de folga ou vão ter outros trabalhos formais ou informais de forma paralela. Então, isso é um, O, né, Cássio? a remuneração é um negócio muito sério, né? Ainda que a lei fale não pode reduzir remuneração, no curto prazo vai funcionar que é uma beleza. Imagine uma pessoa que ganha hoje um salário mínimo 1.502, vai trabalhar menos, continuando recebendo esses 1.502. O problema é o longo prazo. Por exemplo, o salário mínimo hoje de 1.502, na verdade, é de 6,83 por hora trabalhada, porque você pega o 1.502 e divide pelas 220 horas mensais. A partir do momento que se muda uma norma dessa, o valor do salário mínimo hora, ou ele aumenta para 8,30 e pouco, que vai dividir para 180 horas. Então, os reajustes salariais nos próximos anos forçadamente vão ser menores, a ponto de daqui 3, 4, 5 anos o trabalhador começar a ganhar menos. E isso é inevitável numa estrutura como se quer fazer no projeto. Então, o problema remuneratório é muito sério. No primeiro ano, legal, bacana. No segundo, o reajuste veio menor do que podia. Aquela política de valoração do salário mínimo, com certeza, vai sofrer ajustes, porque isso fica muito caro para o erário, inclusive. E o segundo ponto que o Alberto falou, qual que era mesmo, Alberto? Você falou da remuneração? Ah, Aí de eu- segunda
trabalho, né? A No questão de segundo trabalho, saúde. provavelmente com um dia a mais de folga, os trabalhadores vão aproveitar esse dia, claro, porque o salário é muito baixo, a remuneração é muito baixa no Brasil. Eles vão aproveitar esse dia não para descansar, uma grande parte vai trabalhar em plataforma, tendo uma renda extra. Então, vai até ganhar mais, mas vai trabalhar bem mais. Olha só, voltando a explicar essa diferença de 44 horas, o Hélio está me perguntando assim, mas a proposta não era de reduzir também a jornada para 40? A proposta é essa também. Na verdade, Fernanda, a proposta é para reduzir. Tem proposta para 40, tem proposta inclusive para 36 horas, tá? Então, a gente não sabe como o Congresso vai caminhar em qual aprovação, mas assim, o ouvinte está 100% certo. Tem redução de jornada semanal para 40, eu já tinha até dito isso antes, ou 36 horas. De uma gradação de anos, de 40 até chegar a 36, é a proposta acho que do Senado, enfim. São propostas diferentes da PEC que tramita para a redução da jornada? E com certeza, Fernanda, muita coisa vai ser debatida, novas propostas, novas emendas vão ser apresentadas, vai ter muito debate nisso, né? E é um ano eleitoral, então é bom que para o candidato é bom porque ele começa a debater defendendo a ideia dele. Então, se aprovar logo, ele perde esse foco. Então, acho que vai ter um debate muito grande aí, muita coisa vai rolar lá para o Brasília ainda. Salvo o melhor juízo, Fernanda, a proposta original que existe várias propostas, mas a que deu mais debate foi da deputada Érica Hilton, salvo o melhor juízo. Isso. E a proposta dela é para reduzir para 36. Nemer, falhou. A redução para 36 horas, é isso? Exatamente. Da Érica Hilton, a proposta da PEC dela é para 36 horas, mas já tem outras emendas para 40 horas, tem emendas para não reduzir salário, tem emendas que permite a redução proporcional ao salário. Então, é um caso, é um debate importante que a população precisa acompanhar, precisa cobrar os seus representantes para que se manifeste de acordo com os interesses do trabalhador, da empresa, enfim. Isso vai ser resolvido lá no Congresso. Entendido. Olha, eu ainda acho que tem gente aqui com dúvidas, né? Inclusive mencionando o funcionamento dos supermercados aos domingos, né? Esse movimento dos supermercados não tem a ver, tá, com essa discussão de agora da PEC de redução de jornada de 6 por 1 para 5 por 2. Esse é um movimento já do ano passado, de um acordo coletivo da categoria, né? Que pontuava a necessidade do descanso aos domingos. Tô certa, meninos? Ou tem alguma falha aí? Perfeito, Fernanda. Você participou e lembrou bem desse programa nosso. Então, assim, é exatamente isso. O não funcionamento hoje dos supermercados aos domingos é uma opção, né, negocial entre sindicato que representa os empregados e o sindicato que representa os empregadores, né, Sim. Cássio? Essa mudança nos supermercados do Espírito Santo é aquilo que a gente quer ver em todos os setores da economia. As próprias partes negociando o que é melhor para elas. Isso é democrático, isso é justo e muito melhor do que uma regra única, às vezes vindo de Brasília, que não se adequa a algumas categorias e mais, que tira o poder negocial dos sindicatos. Os sindicatos são enfraquecidos com esse tipo de norma. Então essa dos supermercados aqui foi uma baita de uma negociação democrática entre as próprias partes envolvidas. E vamos esperar que dê certo, que melhore a qualidade do trabalhador, que haja mais incentivo para trabalhadores trabalharem em supermercados, que parece estar uma dificuldade muito grande de conseguir mão de obra nesse setor. Enfim, e que melhore as condições de vida deles, com certeza. Que foi, inclusive, o ponto de vista aqui colocado pela CAPES, né? De que eles acabaram caminhando para esse acordo porque realmente eles não encontram mão de obra que trabalhe. Agora, essa discussão do 5 por 2, não necessariamente esse 2 será o sábado e domingo. Ele terá que ser um sábado e domingo por mês? Como é que é isso, gente? Fernanda, a Constituição diz que... Um domingo obrigatório. Não, preferencialmente. Ah, é? O que significa preferencialmente em termos jurídicos? Nada. Nada. Preferencialmente é o quê? Quer dizer que não precisa ser, né? Então, há uma margem de interpretação gigantesca nisso. É um domingo a cada 4 fins de semana, um domingo a cada 7, como o Ministério do Trabalho tenta regulamentar, enfim. Não é um vazio jurídico, né? Então, mas essa norma pode tratar desse assunto também, esse projeto no meio da discussão. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Entendi. Mas aí vem outra questão importante, Fernando, que aí
fez, é o que a gente, acho que é um mantra nosso aqui no Retrabalho. Cabe aos sindicatos negociarem como vai ser essa folga. Se tem que ter obrigatoriedade um domingo, se tem que ter obrigatoriedade a cada 5, 6 domingos, mas lembrei aqui um dado interessante, tá? Isso somente se aplica aos homens, Cássio, porque a CLT tem um artigo que fala que as mulheres têm que ter um domingo uma folga de domingo a cada 15 dias. E essa é uma discussão também interessante. Então, a princípio, a folga preferencial, ou seja, sem obrigação, é somente para os homens, mas para as mulheres tem obrigatoriedade a cada 15 dias. Ou seja, é um incentivo para contratar homens e não mulheres. É o que acontece quando tem esse tipo de norma, né? Infelizmente. Infelizmente, infelizmente. Por causa da obrigatoriedade dessa folga aos domingos ser das mulheres a cada 15 dias e os homens a cada 30? Não, vamos Não lá, vejo os isso. homens, vamos lá, Fernanda, não, para os homens não há obrigatoriedade, tá? Não, a De dar preferencial. preferencial. Então, juridicamente falando, preferencial e nada, respeitosamente, é a mesma coisa. Então, para os homens, não há obrigatoriedade de dar folga a eles aos domingos. Já as mulheres, sim, né? E aí gera uma discriminação, e de forma equivocada, como disse o Cássio, na contratação de mulheres, né? Por exemplo, se a empresa ela tem necessidade de abertura aos domingos, ela normalmente e de forma equivocada, mais uma vez eu digo aqui, ela dá preferência aos homens, porque não vai ter obrigatoriedade de fazer essa escala ou eventualmente contratar mais gente por conta dessa obrigação legal de dar descanso aos domingos a cada 15 dias para as mulheres. Mas eu acho que esse artigo, Nemer, eu acho que a jurisprudência nem recebe, né? Pela discriminação evidente, né? A própria Isso aí. E, Constituição. gente, o poder do sindicato em negociar em favor das categorias. Vocês acabaram de Total. falar que a melhor negociação é aquela que vem do trabalhador com o sindicato? Perfeito. Eu concordo. Por isso que, mais uma vez, a gente dá atenção aqui e fortalece, incentiva os sindicatos a botar isso em pauta de Botar no discussão. papel, que a cada folga tem que ser a cada 15 dias ou a cada 30 dias, enfim, independentemente Aí se é muitas mulher ou categorias homem. fazem isso. Muitas categorias fazem isso mesmo. Eu, mulher, brigando Agora, com dois infelizmente, aqui. nós temos muito sindicato pelego aí que não faz nada, né? Exatamente, exatamente. Ó, o Mas, Ramon tá dizendo o seguinte, ó, por essas e outras que ele preferiu ser empreendedor, tá? Ele tem o próprio comércio, ele estabelece o ritmo de trabalho dele e ele diz, ó, trabalho 30 dias, é o meu negócio, tá? Mas o Ramon é o exemplo que eu falo, né? Quanto mais restrições que a CLT impõe à contratação, mais incentiva o trabalhador a atuar fora da CLT. Então, essa é uma norma que a CLT já está muito combatida, já está coitadinha. Essa é mais uma norma que vai desincentivar a CLT e fazer trabalhadores irem para serviços autônomos, plataforma, abrir o próprio negócio. Enfim, mas o Ramon, se tiver trabalhadores, ele vai ter problemas com essa lei aí. Pode ficar tranquilo, Ramon. O Joed, ele tá colocando aqui o ponto de vista dele, que vocês estão muito defensores dos empregadores, tá? Não, de Olha, forma alguma. A questão é que assim, a gente tem que defender o trabalhador de acordo com a possibilidade. Se você não tem um empregador saudável, você não tem emprego. Então, ou você vai para o serviço autônomo, não vai ser a CLT. A CLT só existe, o trabalhador CLT só existe se o empregador tiver saúde financeira para te pagar, né? Aham. Então, a ideia é essa. A gente tem que saber um conjunto, não é um conflito de interesses. Os dois têm que ter interesses comuns, têm que ter interesses harmônicos em si, empregador e empregado, para que gere emprego. Senão, o que vai acontecer uma CLT extremamente rígida é o trabalhador buscar meios autônomos, desprotegidos e de qualquer jeito. Nessa história aí da gente de falar de obrigatório e preferencial, já tem ouvinte aqui confuso, eu vou repetir então a explicação de vocês para o Hernandes. Sim, homens, uma folga aos domingos, preferencialmente a cada 3 trabalhados. É isso? Fernanda, preferencialmente, não tem essa regra de a cada 3, não existe, tá? Sim. Não existe. Mas às vezes há uma questão cultural nesse sentido, salvo se não tiver previsão em convenção coletiva. Então, em regra geral, é isso aí. Mas não há nada escrito nesse sentido, é uma cultura. Tá, Já e para pra mulheres mulher- e a cada 2 domingos trabalhados, preferencialmente folga aos domingos. Isso, exatamente. Como fica a escala para quem é plantonista, enfermeiro, pessoas que trabalham em escalas de plantão?
Aí, quando há escala, por exemplo, 2 dias trabalhados com 2 dias de folga, ou 3 dias de trabalho, ou 3 dias de folga, isso aí já automaticamente se ajusta para as mulheres. Então, dificilmente vai ter coincidências de escala que ela vai ter menos de 2 domingos por mês para descansar. Uhum. Mas com a adoção da CLT de 5 por 2, isso se adequa também às escalas de plantão, por exemplo, desse 32, 36? Sim, Essa é uma boa indagação, né? Provavelmente as escalas que prevêem labor em 44 horas semanais, ainda de qualquer compensação, vão ter que se adequar a isso, né? Entendido. Ó, é só o início de um debate. Nós estamos indo para o Repórter CBN, a gente vai debater isso muito aqui, viu? Muito. é verdade. E é importante isso aí. Vamos debater. É um debate importante e a participação dos ouvintes é melhor ainda, que ajuda a gente a refletir e trazer mais informações e conhecimentos, Fernando. Obrigada, viu, gente? Vocês vão curtir o carnaval? Vou curtir o carnaval com tranquilidade. Vou para Aracruz, pela primeira vez. Que legal. Litoral. E você, Cássio? Também vou ficar quietinho, tranquilo. Estudando, né, Cássio? Pouquinho, pouquinho. Então, o meu orientador passou um monte de livro para ler agora, então tô lascado. Beijo pra vocês, bom descanso e até a próxima quinta-feira, viu? Beijo, bom carnaval e juízo a todos. Beijo a todos, até quinta que vem. Um abraço, gente.